E aí pessoal, mais uma aula sobre óxidos, tá? Óxidos que são compostos binários formados por oxigênio como elemento mais eletronegativo dentro da molécula, né? Então eu vou ter o oxigênio ligado a um outro elemento químico, sendo que esse elemento químico seja menos eletronegativo do que o próprio oxigênio, tá bom? Então eu tenho aí os óxidos básicos. Por que eu tenho um óxido básico? Eu tenho uma ligação com caráter fortemente iônico. Já trago aqui para vocês um exemplo de óxido básico, né, galera? Já eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu escrever aqui. Olha só, né? Eu tenho aqui o oxigênio ligado ao sódio. Não importa, eu tenho dois sódios porque normalmente o número de oxidação do oxigênio é menos 2, ele tem menos 2 a carga do oxigênio, né? Então ele necessita aqui de dois sódios para formar seu octeto, formar a ligação. Tu tem aqui o potássio ligado ao oxigênio. Tu percebe que todos esses outros elementos ligados ao oxigênio são menos eletronegativos e são compostos binários, né? Só tenho dois tipos de elementos químicos dentro da minha molécula. Eu tenho aqui o magnésio ligado ao oxigênio. Então, são ligações com caráter fortemente iônico. Por que essas ligações têm um caráter fortemente iônico, professor? Porque o oxigênio ele é um ametal, tá? Ele é um ametal. E o sódio aqui, né, pessoal, eu percebo que ele é um conhecido metal da tabela periódica, né, família 1A, metal alcalino. E eu também tenho aqui, né, por exemplo, o potássio com oxigênio, metal a metal. E ligação metal a metal tem caráter iônico, fortemente iônico, são compostos iônicos, né? E os óxidos básicos, né, mais conhecidos são aqueles formados lá pela família, na família 1A, né, com metais da família 1A. Eu tenho aqui o magnésio, que é da família 2A, metal alcalino terroso. Então, tanto da família 1A como da família 2A, né? Eu tenho o oxigênio ligado a elementos químicos dessas famílias, tá bom? Então, eu tenho aí esses exemplos de óxidos que são básicos, tá bom, galera? Então, outra característica, formadas por metais, como eu falei para vocês, né? Tem eletronegatividade baixa, baixo número de oxidação, né? Mais 1, mais 2, mais 3 e tudo mais. Já que ele é o oposto do óxido básico, né, galera? Então, propriedades químicas, eles reagem com água e reagem com ácido, tá bom? É interessante que vocês entendam a reação com água e a reação com ácido para poder identificar um óxido básico. Pela ligação química, você consegue identificar, né, formada por metais, né, o oxigênio ligado a metais, mas é importante também que vocês entendam as reações químicas, que é o que vai ser cobrado de vocês aí nas situações problemas. Então eu tenho aqui a reação com água, produzindo ácido correspondente. Toda vez que um óxido básico ele reage com água, ele forma uma base, tá? Então eu tenho aí, ó, o óxido básico, tá bom? Ele vai reagir com água e forma aqui o meu hidróxido de sódio, tá certo? Ele forma o hidróxido de sódio, né? Então, é uma base forte, tá bom? Então, toda vez que eu tenho um óxido básico reagindo com água, ele forma uma base, por isso que deriva o nome óxido básico. O óxido, né, de potássio aqui, pessoal, eu tenho a reação com água e eu tenho a formação do hidróxido de potássio. Aqui no caso eu tenho o óxido de magnésio, né, pessoal? Então eu tenho a formação do hidróxido de magnésio, tá certo? Então reação com água sempre vai formar bases, tá certo? Bases fortes normalmente. Então eu tenho aqui reagem com ácido neutralizando, produzindo sal e água. É a reação de neutralização, né? Eu tenho aqui, faltou o oxigênio aqui, né? Do N2O. Mas eu tenho aí a reação com ácido e aí ele forma um sal e água, que é característica da reação de neutralização, tá bom? A reação de um ácido com um óxido básico ou de uma base forte sempre vai gerar sal e água. Eu tenho todos os demais aqui, tá bom? E aí eu tenho a formação do meu sal correspondente e também na formação de água. São reações que caracterizam a formação de um óxido básico, tá bom? Então a gente fica por aqui, essas são as informações dos óxidos básicos que eu tenho para vocês. É um opostozinho do que a gente viu sobre os óxidos ácidos. Então, nem sempre um óxido que é ligado a um metal, certo? Uma informação importante, ele vai ser um óxido básico. Existem algumas exceções, que são os óxidos duplos, os óxidos neutros, os anfóteros,
tá? Então eu vou trazer essas informações já na próxima parte da nossa aula. A gente fica por aqui com óxidos básicos. E aí, na próxima aula que a gente vai falar sobre esses óxidos especiais, né? Que eu gosto muito. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Forte abraço. Escrevam aí os processos reacionais, escrevam as reações químicas, tentem entender melhor como é que está acontecendo aqui o mecanismo. E a gente se vê na próxima aula. Forte abraço e até mais.